Olá pessoal, eu sou Luciane Landim, repórter de Congresso Nacional do Jornal O Tempo aqui em Brasília, e a gente recebe hoje no Café com Política o deputado Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais. Deputado, seja muito bem-vindo. Obrigado a vocês, sejam sempre bem-vindos aqui na nossa casa também. Bom, a gente começa essa conversa sobre um tema que é tido como prioritário pela oposição e pela bancada do PL, que é o projeto de lei de anistia aos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Como a oposição tem trabalhado para conseguir colocar esse projeto em um debate efetivo aqui na Câmara, deputado? Luciane, para a pessoa que quer buscar a verdade, é muito fácil dialogar sobre isso. É muito fácil explicar e demonstrar claramente as injustiças, os exageros e os abusos que têm sido cometidos pelo Supremo Tribunal Federal, principalmente na dosimetria da pena, mas também em diversas outras questões jurídicas que não respeitaram o devido processo legal, que não respeitam a lei de fato. E ficou muito claro para todo mundo que o STF tem se comportado como uma instituição política e não jurídica. A gente tem visto uma certa resistência pela cúpula do Congresso Nacional, pela Câmara e do Senado também, sobre esse assunto. A gente não teve a comissão especial anunciada pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, instalada. Esse trabalho ele não começou. O presidente Hugo Mota, que comanda atualmente a Câmara, também ainda não sinalizou um avanço desse tema aqui no parlamento. Seria uma opção para a oposição aceitar, talvez flexibilizar o texto para ver esse projeto andando? Talvez deixar a punição a crimes mais brandos, que podem ser mais flexíveis do que uma pena de prisão, por exemplo? Essa flexibilização ao texto pode ser uma opção? Francine, eu quero deixar bem claro que eu, principalmente por ser policial militar e ter senso de justiça também, eu não acho que as pessoas que cometem crimes, ainda que num contexto político, devem ficar impune, não. Mas a pessoa que depreda, ela tem que pagar pelo crime de depredação. E não ser inventado, ser criado uma história de golpe para uma pessoa que tacou uma pedra numa janela. Não ser criado uma história de golpe, de organização criminosa para uma mulher que pichou de batom a estátua. Tem que ser correspondente ao que ela fez. Agora, o que eu percebo em relação à insegurança de alguns deputados e até a manifestação de indecisão é por grande parte deles, eu não vou citar nome, mas isso é muito claro para qualquer um que acompanha, por ter rabo preso. Sabe que essa é uma briga que o STF assumiu para si, por uma questão de vaidade e de disputa política, o STF hoje tem se comportado assim, e não quer comprar essa briga. Então eles também ficam com medo daqueles processos, seus processos que estão em andamento, que às vezes não estão ainda em última instância, mas estão lá no STJ, ou estão para serem analisados ainda, em eventuais inquéritos na Polícia Federal. Então muitos deputados que têm rabo preso preferem nem se manifestar ou já se manifestam contrário para não comprar essa briga com o Supremo. Mas é escandaloso o que está acontecendo em relação às injustiças, e aí eu destaco principalmente a questão da dosimetria da pena. Uma das resistências da base governista, que é terminantemente contrário a esse projeto, é sobre um possível benefício ao ex-presidente Jair Bolsonaro, caso ele venha a ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal, nesse caso da suposta tentativa de golpe de Estado. É um debate que, nos bastidores, ele vai para o lado de uma brecha para beneficiar Jair Bolsonaro lá na frente, ou não tem nada a ver? Eu acho que até cria, de fato, essa brecha, mas é bom destacar que o próprio presidente pediu para ficar de fora desse projeto de anistia para não prejudicar aquelas pessoas mais simples e que mais estão sendo injustiçadas porque foram presas, afastadas de suas famílias, algumas delas nem presentes aqui na Praça dos Três Poderes estavam, foram capturadas pelo Exército, pelo Estado brasileiro, lá no acampamento, né, que era de frente ao QG do Exército. Então a gente tem diversos relatos, diversas histórias muito evidentes de injustiças nesse sentido, mas como o próprio presidente Bolsonaro se dispõe a ficar de fora, como ele mesmo tem trabalhado nesse sentido, a gente percebe que poderia ser feito algo para alcançar essas pessoas e a questão do presidente Bolsonaro ser discutida à parte. Agora, sobre ele, a gente percebe também que muitos políticos, ainda que enxerguem, constatem essa injustiça também com o presidente Bolsonaro, vê interesse em tirá-lo do jogo. Alguns políticos de centro, inclusive. O senhor falou sobre tirá-lo do jogo. Ele se coloca como candidato às eleições do ano que vem. Ele está inelegível hoje por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Tentou na Justiça reverter essa inelegibilidade. O senhor tem Jair Bolsonaro como candidato no ano que vem? Tenho essa esperança.
Se um bandido contumaz, como o atual presidente Lula, né, com diversos crimes nas costas, foi condenado por diversos juízes, primeira e segunda instância, e depois revertida a situação dele para concorrer a presidente numa mera questão formal de CEP, porque não poderia ter sido julgado lá no Paraná, tinha que ter sido julgado aqui, ele foi colocado em liberdade numa situação como essa. Imagine num caso como o presidente Bolsonaro, que não tem crime nenhum provado, não tem nenhuma ilegalidade, e sim essa perseguição política. Então, acredito que essa é uma situação que, no cenário político, ainda pode se inverter, e o presidente Bolsonaro está disponível, legalmente falando, para disputar a eleição. Mas a gente considerando o cenário de hoje, o senhor não acredita que essa insistência no nome de Jair Bolsonaro pode prejudicar um pouco o nome, a construção de um caminho para um nome que pode substituí-lo nas urnas? Não, porque tem muito oportunista no jogo, né? Então, se a gente já começa a falar sobre uma segunda alternativa, caso o presidente Bolsonaro, a gente começa a abrir para que alguns oportunistas enganem a população, enganem o eleitor à direita. Então é importante que essa união se mantenha, enquanto for possível, em torno do nome do presidente Bolsonaro. Se acontecer, a gente vê lá na frente, claro, principalmente pela própria condução do presidente Bolsonaro, do que ele acha que a direita deve fazer. E ele tem credibilidade e voz de comando para fazer isso com a direita no Brasil. Então, nome plano B o senhor não tem? Não tem. Claro que eu tenho nomes que eu acho interessante para concorrer, que eu acho que teriam bons resultados. Um deles é o próprio filho do presidente Bolsonaro, principalmente pelo que representa, né, até aqui, pelo que representou até aqui, o Eduardo. Eu tenho uma predileção pelo nome do Eduardo. Mas eu também tenho o meu histórico de ativista, né? Então, tem outros elementos que a gente precisa levar em conta. Então, eu gostaria de me limitar a citar o nome do Eduardo, que para mim é um excelente nome, porque tem compromisso ideológico de combate àquilo que a gente abomina na política. E o ex-presidente Jair Bolsonaro tem se reunido quase que semanalmente com vice-líderes e líderes do PL, da oposição, justamente para traçar estratégias a essas pautas que a oposição tem como defesa, e eu coloco a anistia nessa questão. O senhor não acredita que se o ex-presidente Jair Bolsonaro se afastasse um pouco desse debate e deixasse no campo parlamentar, esse projeto ele poderia ter um caminho mais viável aqui dentro, ou o senhor acredita que a participação dele nesses bastidores ela é imprescindível? Ela é imprescindível, principalmente pelos 30 anos que ele teve de experiência aqui dentro, né? E nós, parlamentares à direita, e aí vou falar a maioria, tá? Quase a totalidade, talvez aí 90% dos parlamentares que se posicionam contra o governo Lula, aí infelizmente no PL não é só esse percentual, né? Tem outros deputados pragmáticos e até fisiológicos que às vezes até votam com o governo Lula, né? Então não estou me referindo a esse percentual no PL, mas esse percentual dentre os que se colocam como direita. Nós somos novatos, eu estou aqui no segundo mandato, grande parte dos deputados bolsonaristas, né, que é o termo que gostam de usar para definir esse perfil, talvez a maioria deles estão no primeiro mandato, então nós estamos ainda num processo de aprendizagem contra caras que estão aqui há 15, 20, 30 anos. E o presidente Bolsonaro é um desses que está há muito tempo, e ele tem muita experiência para nos passar, mas principalmente para conduzir esse processo aqui dentro. O senhor citou o nome do deputado Eduardo Bolsonaro. O senhor achou acertada a decisão dele de ficar nos Estados Unidos? Foi muito claro que eles iriam começar a persegui-lo agora de maneira mais efetiva. Aquele joguinho combinado ali enganou só quem quis ser enganado. E a maior prova disso foi após a manifestação dele de que ficaria lá para se sentir mais protegido e longe das garras do tirano Alexandre de Moraes. 2, 3 horas depois já vem o parecer da PGR, que já estava enrolando há dias, e a manifestação do Moraes dizendo que não, nós não vamos fazer nada não. Mentira, iriam fazer sim, iriam tomar o seu passaporte sim, e na minha opinião ele seria o próximo preso. Aproveitando só que a gente falou sobre os Estados Unidos, eu queria saber como o senhor avalia o aumento das tarifas que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem imposto sobre alguns países, incluindo eles o Brasil. Como que o senhor vê o impacto dessas medidas no nosso mercado? O Trump é presidente dos Estados Unidos, né? Então naturalmente ele vai olhar o lado dos Estados Unidos primeiro. E a gente sabe que os Estados Unidos foi muito usado também pelos governos progressistas, e agora ele está tentando retomar o controle das coisas, né? Os Estados Unidos
ao longo da história, fez muito pelos outros, e pelo seu potencial, pela sua capacidade financeira, potencial bélico, e agora nos últimos anos a gente percebia muita utilização de outros estados, né? E agora o Trump está tentando retomar esse protagonismo e esse domínio até mesmo no campo diplomático. Então acho um movimento natural, como qualquer presidente que se preze, faça pelo seu país. O senhor acredita que ele pode ordenar alguma medida que tenha um impacto aqui no Brasil em reação ao que a oposição fala sobre decisões do Supremo Tribunal Federal e do ministro Alexandre de Moraes? Luciane, eu acho que ele já tem feito. A simples presença dele lá em algumas declarações, como o cumprimento ao Eduardo Bolsonaro naquele discurso, né, em que ele cita o Eduardo e cita o pai, essas coisas já refletem no Brasil de bastidor. Não são tão visíveis, né, aos olhos das pessoas, mas eu tenho convicção que já cria para a gente um ambiente de maior força para que a democracia de verdade seja respeitada. Ainda muito longe do que a gente precisa. Mas acredito sim que vem ainda outras medidas que pressionem, algumas delas talvez nem públicas, mas que faça com que o Supremo, o próprio governo brasileiro, dê alguns passos atrás na sua tirania. Deputado, agora voltando aqui para o Congresso Nacional, a oposição ganhou um novo líder no final do ano passado, o deputado Zucco, do PL do Rio Grande do Sul. Sim. Ele entrou no comando dessa bancada da oposição, mas existem algumas queixas internamente de que ele estaria talvez dividindo a bancada da oposição. Como que o senhor avalia a liderança do Zucco nesses 3 primeiros meses de 2025 e existe essa divisão? Eu já ouvi algumas observações negativas em relação à condição dele, às vezes de fechar muito uma reunião só entre os vice-líderes. Isso incomoda alguns deputados que se entregam de verdade, né, para a oposição. Mas eu compreendo também, por outro lado, que é uma função nova para ele. Como eu disse, né, que nós somos todos, praticamente todos, né, bolsonaristas, somos novatos, então é natural da política, a gente espera que isso seja superado também. E falando agora sobre um projeto do senhor, o senhor é autor de um projeto de lei que inclui vítimas de desastres na ordem de prioridade para o recebimento da restituição do imposto de renda. Sim. Minas Gerais é um estado que a gente viu, infelizmente, alguns desastres acontecendo. Essa população poderia ser beneficiada, mas puxando também sobre um outro debate nacional do imposto de renda, que tem sido colocado no Congresso Nacional, que é uma proposta do governo para isentar quem ganha até R$5.000 desse imposto de renda, quem ganha até R$5.000 por mês. O senhor tem alguma expectativa sobre esse projeto do senhor? Existem conversas e também queria saber já qual que é a posição do senhor nesse projeto do governo federal. Sim, primeiro sobre o meu, acredito que isso é uma coisa muito óbvia, eu acho que não precisaria de lei para isso, mas infelizmente algumas coisas acabam tendo que ser feitas por lei para que o Estado tenha dê essa devida prioridade. Acho que deveria ser uma questão de sensibilidade natural de um governo, seja ele qual for. Em relação ao projeto de lei da isenção de imposto de renda até R$5.000, eu acho que isso já passou da hora. Nós temos uma arrecadação, uma das maiores arrecadações do mundo, proporcionalmente falando. O Brasil precisa desafogar o indivíduo e precisa desafogar também o indivíduo que empreende. No meu ponto de vista, não sei dizer sobre os cálculos, mas o mais justo é que pessoas com uma renda ainda maior tivessem essa isenção, talvez aí de R$8.000 a R$10.000. É o meu ponto de vista, não como executivo, né, claro, mas como legislador que sou e liberal econômico que sou, que eu acho que quanto mais o Estado sai das costas do indivíduo, melhor para a geração de riquezas e para a prosperidade dele próprio. O senhor acredita que a oposição como um todo, não o senhor, mas a oposição como um todo, pode ter alguma resistência a esse projeto ou deve ser um projeto aprovado com facilidade? Não, acho que vai ser aprovado com facilidade e, na verdade, eu até trago para você a informação que a gente está tratando de bastidor, que a ideia é que a gente apresente uma emenda para aumentar esse valor, para que a restituição alcance camadas maiores de salário, como eu te disse, talvez entre R$8.000 ou R$10.000. Vai ser uma emenda do senhor ou da bancada deve ser da bancada em conjunto, é algo que a gente está conversando em conjunto e a gente pretende apresentar, falar melhor sobre isso nos próximos dias. E sobre a forma de compensação para quem recebe ali a partir de R$600 mil por ano, o senhor acha justo? Eu acho que a gente precisa estudar um pouco melhor acerca disso. Como eu te disse, eu sou favorável que o Estado saia cada vez mais, ainda que seja de maneira gradual, das costas dos indivíduos e também dos indivíduos que empreendem, né? Porque são eles que geram riqueza, que geram empregos e não o Estado. O Estado não gera nada, o Estado só gasta e sufoca.
O senhor também é autor de um projeto de lei que foi apresentado, inclusive, nesse ano, na retomada dos trabalhos aqui em 2025, que é sobre o fim da pensão socioafetiva. Queria que o senhor explicasse do que se trata esse assunto. Luciano, eu até produzi um conteúdo nas minhas redes sobre isso para explicar melhor e evitar mal entendido, né, acerca desse tema. Muitos homens estão sendo... Tem alguns casos de mulheres também que foram judicializadas nisso, mas eu ainda não tenho informações sobre condenações. Mas muitos homens estão sendo condenados pelo judiciário, eu digo condenação mesmo, porque assumiu uma responsabilidade que não são deles. Quando ele assume um relacionamento com uma mulher que já tem um filho de um relacionamento anterior, e o judiciário, a partir daquele vínculo, independente do tempo, entende que aquele homem criou vínculo afetivo com aquela criança, com aquele filho, e passa a exigir dele a responsabilidade de prestar alimentos, de dar, ou melhor, na linguagem mais fácil, né, para pagar pensão para essa criança. Isso está acontecendo de maneira muito recorrente, sabe? Não tem um critério específico para se definir esse vínculo socioafetivo, essa parentalidade socioafetiva. Então eu apresentei um projeto para pôr fim a isso e determinando que apenas o pai biológico ou pai legalmente adotivo possa ser responsabilizado e acabe de vez com essa figura de pensão socioafetiva, que é algo muito subjetivo e que tem gerado ainda mais preconceito com mães solteiras, algo que é abominável. A pessoa não pode ser vista com receio só porque teve um filho de um relacionamento anterior. E nem homens podem ser condenados a assumir uma responsabilidade que não são deles. Então a gente está falando aqui da parcela de homens ou de mulheres que entram em uma família, mas que não assumem formalmente a responsabilização sobre a responsabilidade sobre os menores de idade naquela família, né? Quem não assinou um papel de adoção formal ou nada do tipo. Isso, que a gente exatamente. Tá falando, né? A gente mantém no nosso texto a proposta de que seja apenas reconhecida essa parentalidade para fins de pensão, o adotado e, o que é a maioria dos casos, o pai biológico. Nada de alguém que teve um relacionamento posterior e não consentiu, né, num documento de que passa a ser, a partir daquele momento, pai daquela criança. O relacionamento, o entendimento subjetivo, ele tem que ter um fim para fins de decisão do judiciário nesse caso. Deputado, agora um outro projeto que ganhou bastante destaque na mídia nesse início de 2025, que foi apresentado também aqui na Câmara dos Deputados para mudar essa regra a nível nacional e que o senhor também assinou em apoio como coautor, que é um projeto do deputado Kim Kataguiri, que proíbe ali o uso de dinheiro público em eventos públicos, como shows contratados por prefeituras, por governos estaduais, até federal, se for o caso, de usar dinheiro público com artistas ou com eventos que façam ali um incentivo ou uma apologia a crimes, né, ao consumo de drogas, ao crime organizado, à prática de condutas criminosas. Sim. E a gente também viu esse tema ser discutido em um contexto em que houve um crescimento de artistas que vêm de comunidades do país e que tem ali um estilo musical, vamos dizer, funk, rap, que tem crescido também no país. Como enfrentar esse assunto de uma forma que não seja discriminatória a essa parcela da população? Independente de onde vem, né? Se é de comunidade, se é da região central, se é da roça. O que importa não é a origem, o que importa é o conteúdo que se carrega nessas letras. Eu sou totalmente a favor desse projeto, né? Tanto que assinei em coautoria. Contagem, que é a minha cidade, é um grande exemplo negativo sobre isso. Vários artistas que fazem apologia às drogas são contratados com dinheiro público para fazer shows abertos ao público com essas apologias. Recentemente, há cerca de uma semana, shows de um cantor que nem famoso mas falando durante o dia lá em praça pública, atacando a polícia, chamando a polícia de racista. Então, além dessa questão de crimes, envolve muita questão ideológica, né? De defesa ao criminoso. Então isso a gente tem que pôr um fim. Então é um critério muito objetivo nesse caso. Fez apologia a crime, seja ele qual for, não pode ser usado o recurso público. Eu acho que isso é algo que é outra medida. Eu entendo que o próprio Estado já deveria ter essa sensibilidade de não fazer contratações de pessoas que cometem crimes. Porque a apologia ao crime já é um crime autônomo, né? Então sou totalmente a favor desse projeto e não acho que tem polêmica nenhuma nele. É um critério objetivo que combate essa apologia.
Eu citei essa parcela de comunidade porque a gente teve essa medida, ela nasceu em São Paulo e foi apelidada, inclusive, com o nome direto de um artista, né? Lei Anti-Oruan. Esse foi o nome dado quando essa proposta começou a ganhar notoriedade em São Paulo. E esse projeto, em âmbito nacional, ele não foca em uma pessoa, em um artista, né? Ele é bem amplo, né? Quando eu fiz essa ressalva de não importa a origem, é exatamente para deixar claro para as pessoas que buscam a verdade acerca de qual é o objetivo desse projeto. Deputado, entrando em eleições do ano que vem, eleições de 2026, como que o senhor vê a organização do PL na disputa pelo governo de Minas Gerais? O partido pretende ter um nome próprio, pretende declarar apoio a algum candidato que já esteja colocando o nome nessa pré-disputa? Como que o partido tem se organizado? Sim, em relação ao governo do estado, muitas composições devem acontecer até lá, né? Acho que a direita tem bons nomes para chegar em condições de vencer. A questão do Senado, por exemplo, é algo que eu tenho uma predileção muito grande com o meu colega de partido, o Caporeso, né? Pela confiança, mas pela maneira aguerrida com que ele combate as questões ideológicas. Ele é um nome que me agrada muito, mas tem outros bons nomes também pleiteando. Então, acho que muita coisa vai acontecer até lá ainda para essas definições, que, no meu ponto de vista, vai partir, principalmente, se não na totalidade, das decisões do próprio presidente Bolsonaro também, mesmo se tratando de Minas. Então, é um debate que ainda deve caminhar por um bom tempo. Vai se estender bastante até lá. O senhor citou o nome do deputado estadual Caporeso, do PL de Minas, mas o senhor citou ele ao Senado. Sim. Fala-se nos bastidores sobre um acordo que vocês dois fizeram de inversão de mandatos. O senhor, em 2026, disputaria como deputado estadual e o Caporeso como deputado federal. O cenário é ele disputar o Senado? Ou esse acordo existiu, ele foi alterado? Não. Acontece que assim, a gente tem que trabalhar com aquilo que está no nosso alcance, né? Isso é verdade, eu não falei disso publicamente ainda, acho que é a primeira vez que a gente fala sobre isso. Eu e o Caporeso estamos invertendo, né, as pretensões, e aí estou falando de pretensão e não do que pode acontecer. Eu vou concorrer ao Estado, a deputado estadual, e tem dois grandes motivos para isso. Um deles é a minha família, que eu pretendo ficar um pouco mais próximo da minha família agora. Estou com 3 filhos pequenos, né? O João, que acabou de nascer, o Elias de 1 ano e meio e a Alice de 3. E acho que não adianta a gente tentar cuidar do mundo se a gente não der a devida atenção em casa. E um outro grande propósito é estar mais presente na vida do cotidiano da minha cidade, que é Contagem. E, né, todos sabem, fui candidato a prefeito em Contagem nas últimas eleições e pretendo buscar esse espaço mais uma vez na próxima eleição municipal. Então, o espaço de deputado estadual, falando agora, né, de uma casa por vez, ele vai me proporcionar melhor essas condições. E o Caporeso, por outro lado, tem uma pauta ideológica muito forte, é muito combatível, eu tenho certeza que vai se adaptar bem, vai se dar muito, muito bem, vai ter sucesso na luta da legislação federal e das pautas nacionais. A questão que eu citei do Caporeso do Senado é porque saiu recentemente o nome dele numa pesquisa espontânea, ele está muito bem pontuado, e eu sei que o presidente Bolsonaro vai buscar um nome mais ideológico para ocupar esses espaços. Então, por isso que eu citei o nome dele como uma possibilidade. Mas, como eu te disse, a gente atua naquilo que está no nosso alcance. E o que está no nosso alcance nesse momento é essa inversão aí, é buscar esses espaços na eleição proporcional. Ele de federal, dessa vez, e eu como estadual. O Caporeso, além de um parceiro político, se tornou um grande amigo. Eu sou padrinho da filha dele, ele é padrinho da minha filha, e a gente tem um alinhamento muito bom politicamente falando e também de amizade. Se o Caporeso for candidato ao Senado por Minas Gerais, o senhor mantém o seu plano de ser candidato a deputado estadual por todos os motivos que o senhor citou? Sim, ou pode mudar e concorrer à reeleição aqui na Câmara? Só se Deus determinar o contrário, mas a minha pretensão é, ainda que ele seja escolhido pelo presidente Bolsonaro para concorrer ao Senado, eu mantenho esses meus planos para concorrer uma vaga como deputado estadual na próxima eleição. E esse plano do senhor também mira uma nova tentativa à Prefeitura de Contagem na próxima eleição municipal? É o que eu falei de maneira superficial aqui. Eu fui candidato na eleição passada, te digo, muito mais para assumir uma missão de representar um campo político que existe em Contagem, que é a direita, que teve 56% dos votos, aí levando em consideração a eleição do presidente Bolsonaro, isso em 2022, e a gente não podia deixar esse campo descoberto, tendo em vista que a atual prefeita do PT engoliu os demais partidos e outros candidatos que poderiam ter e concorreria praticamente sozinha. Então fui candidato para cumprir essa missão,
Confesso que achei o nosso resultado até muito positivo, né? Foram quase 40% dos votos. Mas nessa caminhada eu peguei uma paixão para assumir aquele município. Não por ser o Júnior Amaral, mas para tirar das mãos de tanta gente ruim que hoje governa Contagem. E eu tenho convicção que a gente pode fazer um governo que vai marcar aquela cidade. Mas essa é uma discussão que a gente vai fazer lá na frente, só estou te abrindo mesmo o meu coração no que se refere à minha cidade de Contagem, que precisa de ter alguém decente conduzindo ali. Essa inversão também, esse acordo do senhor com o Caporeso, mira fortalecer a Direita Minas, que é um movimento que o senhor lançou também, né? Uma estratégia nesse sentido também? O Direita Minas é um movimento que eu criei em 2015, que te confesso que é o berço, né, da nossa iniciativa política partidária também. Naquele momento, lá em 2015, eu não imaginava nunca que eu fosse ser candidato a qualquer coisa. Eu era um policial militar indignado com a impunidade e que queria contribuir mais no debate ideológico. E criei um movimento e muita gente boa chegou, dentre eles o próprio Nicolas Ferreira, o Bruno Engler, o Caporeso, e as coisas nos conduziram para a política partidária, para a política eletiva. E são caminhos paralelos, né? Vou dizer que, apesar deles estarem em harmonia, são caminhos paralelos, o ativismo e o mandato como deputado hoje, né? Mas, sem dúvida, o Direita Minas cresceu muito de lá para cá. Nós fizemos também muitos vereadores no interior que nos representam muito bem. Hoje eu te recebi aqui, por exemplo, ontem e hoje, né, 6 vereadores nossos, todos ligados ao Direita Minas. Tivemos um encontro com o presidente Bolsonaro e foi muito bom, porque são pessoas que representam de verdade os nossos valores nas câmaras municipais, não apenas políticos pragmáticos que estão pensando ali em tampar o buraco da rua, em reformar uma escola, mas estão pensando também no futuro dos nossos filhos, como eu te disse, nessa guerra ideológica que foi o propósito inicial e se mantém do Direita Minas. O senhor falou que teve um encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro e a gente tem visto que ele tem aumentado o número de viagens dele pelo país. Ele, enfim, vai fazer roteiro por vários estados. Tem alguma indicação de que ele deve ir para Minas Gerais no futuro recente, nos próximos meses? Falamos disso brevemente ontem, mas ainda a data é indefinida. Mas ele vai a Minas também fazer essa viagem. Eu espero que não demore muito, porque a gente está precisando dele em Minas. A turma nossa está com saudade dele lá. Deputado Júnior Amaral, obrigada pela conversa aqui no Café com Política. Obrigado a vocês do tempo, que sempre me recebem muito bem, seja lá no estúdio ou aqui hoje no nosso gabinete também. Contem com a gente. A gente fica por aqui. Para acompanhar mais sobre a nossa cobertura aqui no Congresso Nacional, você pode acessar o nosso canal aqui no YouTube ou então o portal tempo.com.br. Até mais!